Boa noite, queridos. Vamos ficar de pé. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém? A palavra de Deus vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Repita comigo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Aqui essa palavra escrita por João escrevendo à igreja, relembrando algumas coisas do nascimento, no início. E ele chega numa área muito importante que ele diz: o Espírito vai vos fazer lembrar. Queridos, que o Espírito te faça lembrar de coisas boas hoje. Lembrar que ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Que você hoje possa estar submergido no Espírito Santo de Deus. Que não sobre espaço no seu corpo, que não sobre espaço na sua casa, que não sobre espaço no seu trabalho. Que o Espírito Santo tome conta da sua vida. Amém? Você pode levantar suas mãos aos céus e pedir ao Pai, queridos, que você seja submergido no Espírito nesta noite. Oh, aleluia! Vento dos quatro cantos sopra neste lugar. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos mergulhar no oceano do Altíssimo. Queremos, ó Pai, entrar por completo. Que o Teu nome seja glorificado em nós, Pai. Oh, aleluia! Você pode chamar essa atmosfera espiritual, porque não é uma atmosfera humana, mas é uma atmosfera voltada dos céus para a terra. Vem sobre nós, Espírito Santo. Você pode clamar ao Pai, dizer: vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Derrama, vem sobre nós, vem sobre nós. Oh, vem sobre nós, Espírito Santo. Oh, você pode pedir a presença do Espírito Santo na sua vida. Deixa Ele encher o seu coração, encher a sua vida. Oh Deus, te louvamos, te adoramos, da beleza da Tua santidade. Vem nos encher, vem fazer morada, vem fazer morada em nós. Aleluia. Oh, vem fazer morada em nós, vem fazer morada em nossa vida, Espírito Santo. Te louvamos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Pai, te bendizemos, Deus, queremos ser cheios de Ti, Pai, te adoramos em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Jesus, que Ele reine na sua vida nesta noite. Oh
misericórdia vem atrás de mim. Então você que pode, tira o pé do chão. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. As palmas assim, ó. Como explicar a tua graça? Só é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar do novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Vem comigo, bateria assim, ó. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. Todos juntos, vamos! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela
vivo. Outro igual não há, igual não há. Oh, 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 Nós estamos rendidos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. Tudo que temos nós entregamos a Ti. Diante dele, cante nessa noite. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga o nome dele.
Ti, Jesus. Nessa noite receba a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor neste lugar. Nós estamos aqui unicamente para Te adorar. Unicamente, Senhor, para Te entregar um verdadeiro louvor. A Tua igreja Te ama. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja clama pelo Teu nome. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Se renda a Ele aqui. Aleluia. Eu queria que a igreja cantasse comigo essa parte assim. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. Será que você pode cantar mais uma vez assim baixinho? Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aplauda o Senhor nesse lugar. Só Ele é digno de toda adoração. Nós te adoramos, Jesus, pois Tu és fonte de água viva. Tu és a fonte de água viva, aquela da qual nós bebemos e jamais sentiremos sede novamente, aquela que sacia a sede do nosso interior, a água viva que traz cura, que traz quebrantamento, a água viva que traz milagres, que traz prodígios. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Então cante nessa noite. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar. uma vez que eu já ouvi. Eu Então canta, Nova Vida. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Então peça a Ele nessa noite, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes, Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar uma vez. Então dá-me de beber, Senhor, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes, Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero beber do teu rio, Senhor. sacia minha sede, lava o meu. Peça a Ele, peça a Ele. Quero beber da tua fonte. Então vamos subindo essa adoração. Vamos subindo, eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva.
és a fonte de águas vivas. Só Tu és a fonte de águas vivas. Nós Te adoramos, Jesus. Nós adoramos e exaltamos o Teu santo nome. A Tua glória está nesse lugar. A Tua glória enche esse lugar, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos. Aleluia, em Ti nós não temos mais sede. Aleluia, em Ti. Eu sei que nós temos ainda problemas, mas o Senhor é maior do que todos eles. Porque nós sabemos que não importa o que nós passarmos aqui, nós temos a recompensa da vida eterna ao Teu lado. Nós somos co-herdeiros, Senhor, juntamente com Cristo, Pai, o Teu Filho. Como nós cantamos aqui nessa noite. Como somos gratos a Ti, Jesus. Como somos gratos pela Tua presença. E nós sabemos, Pai, que o Senhor nos ouve. Então, se existe alguém aqui que pensa que o Senhor não tem ouvido, o Senhor tem ouvido a sua oração. E Ele não vai rejeitá-la só porque Ele não faz aquilo que eu e você queremos. Ele vai fazer aquilo que Ele sabe que é o melhor para mim e para você. Porque Ele conhece a minha e a sua vida. Mas eu tenho a certeza de uma coisa. Eu não sei do que você precisa materialmente. Eu não sei do que você precisa dentro da sua casa. Mas uma necessidade eu e você temos, e quando a gente encontra isso, a gente já tem tudo. O Senhor Jesus. É Ele quem cura as nossas feridas. É Ele quem cura as nossas almas. É Ele quem tira a tristeza e transforma em alegria. Mesmo que nós estejamos tristes, estamos alegres porque Ele é a nossa alegria. Aleluia. Então nessa noite, as pessoas dizem, confunda o inimigo nessa noite. Louve ao Senhor. Eu sei que você pode não ter motivos visíveis, mas um você tem. O Senhor Jesus está nessa casa. Então adore a Ele, mesmo que a sua circunstância diga não adore, reclame, não. Adore a Ele nessa noite. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Se você tem mãos para levantar, se você tem pés para pular, para dançar na presença do Rei, Ele está aqui. Adore a Ele nessa noite, porque Ele não nos rejeita. Ele nos acolhe, Ele nos lava, Ele nos purifica. E Ele joga no mar do esquecimento tudo aquilo que antes nos aprisionava no pecado. Aleluia, se alegre conosco nessa noite. Deus não rejeita a oração. Cante isso. Oração. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia.
confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia. O Senhor já está visitando pessoas nesse lugar. É isso aí. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ele está aqui, aplauda Ele nessa noite. Glória a Deus. Amém. Demos um aplauso ao Senhor nessa noite, querido. Fala pro seu irmão assim, ó, se prepara, Deus está nesse lugar. Tem uma palavra para você. Amém? Bom te ver. Fala assim, bom te ver aqui nessa noite. Tome seu lugar, querido. Nós vamos começar aqui nossos expedientes.
Amém? Cadê a Jana? Jana está aí para dar os anúncios. Amém. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Cadê as meninas da nossa igreja? Todas animadas para sexta-feira? Nosso bate-papo feminino. Gente, vai ser uma bênção. E o tema desse bate-papo é o cordão de 3 dobras, né? Em várias áreas das nossas vidas. Então, não percam. Nós não vamos ter o nosso lanchinho, nossa cafeteria vai estar funcionando. Então, venham estar conosco na sexta-feira, às 19 horas. Amém? Marcinha também pediu para avisar o seguinte: todo terceiro domingo do mês, gente, tem a oração, né, que a Marcinha faz na salinha, às 7h30 da manhã, mães de joelhos e filhos de pé, tá? Não é só para quem está no Ministério de Mulheres, é para todas as mulheres mães da nossa igreja, tá? Então, quem sentir no coração de estar aqui no terceiro domingo de cada mês, às 7h30 da manhã, elas se reúnem lá na salinha, lá embaixo. Então, assim, as mães se unem para orar pelos filhos. Então, não é quem está no ministério, são as mulheres mães da nossa igreja. Então, estão todas convidadas, amém? Temos um projeto também, gente, que a Ana, esposa do diácono Alexandre, não estou vendo ela aqui hoje, está lá atrás, ela tem um trabalho que é muito bacana, que é o culto no lar, tá? A gente chama de tarde de comunhão. Então, você que, de repente, quer levar a palavra de Deus para sua casa, tem alguém lá que, de repente, não quer vir à igreja, tem algum problema em estar aqui no templo, a gente pode levar a palavra de Deus para dentro da sua casa. Então, reúna os seus amigos, os familiares, os vizinhos e leva uma tarde de comunhão para a sua casa, para o seu lar. É uma bênção, a gente faz brincadeiras dinâmicas, a gente fala da palavra, a gente canta louvores, e é uma bênção. Então, quem estiver interessado, é só procurar a Ana no final do culto, amém? Vamos lá. Gente, a nossa festa está chegando, vai ser no dia 13 de julho, das 14 às 22 horas. Então, quem aí é líder de barraca, no final, agarra aí o pessoal que estiver descendo. Gente, quem puder colaborar com 5, 10 reais, é para a gente comprar os insumos para fazer as nossas barracas, os nossos produtos, né? Então, quem puder, né, nos ajude doando ou produto ou valor, e mais ainda, estejam conosco aqui na festa no dia 13/7. Vai ser uma festa linda, gente. Vai começar às 14 e vai até às 22 horas. Gente, também no dia 22/6, no próximo sábado, às 15 horas, nós temos também o nosso culto da terceira idade, tá? Então, por favor, terceira idade, aquela idade mais linda, estejam todos aqui, é uma bênção também, tá? É uma tarde maravilhosa que todos vocês passam, tá? Na presença dos líderes da terceira idade, amém? Quem também puder nos ajudar com a cesta básica, hoje temos somente uma família que ainda precisa do nosso amor. Como eu sempre falo, não é o valor que você doa, mas o amor que você coloca nesse projeto que é para a gente abençoar uma família que ainda necessita, amém? Nossos cultos semanais, terça-feira, às 19h30, nosso culto da família. Na quarta-feira, às 8 da manhã, nosso Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, às 19h30, nosso culto também de oração. Tem sido uma bênção, gente. Quem está vindo, né? Às quintas-feiras tem visto que está o mesmo culto de terça. Aliás, não existe culto melhor que o outro, né? Todos os cultos são uma bênção. Então, estejam aqui também na quinta-feira e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com um coração ainda mais alegre, amém? Domingo, gente, às 8h30 da manhã, nós temos a nossa EBD. Estava conversando com a tia Karina, temos sentido falta de algumas crianças na nossa EBD juvenil. É de 6 a 11 anos. Tem dias, tem domingo, que nós temos 2 crianças. Tem domingo que nós temos 16 crianças. Então, deveria existir uma constância, né? Como a Luciana e a Tati sempre falam, é a constância que faz a pessoa ter o desenvolvimento. Então, quem tiver seus filhos, sobrinhos, netos, é o que eu sempre falo, tragam, gente, para a EBD. Vocês não têm noção do que a gente ouve ministrando lá para os seus filhos. O Joãozinho agora está com a gente também, é o novo tio também da salinha, e eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai falar o mesmo que eu falo sempre aqui. Então, invistam nas suas crianças, amém?
todo domingo às 8h30. E também, aqui em cima, a nossa EBD, que vocês também já sabem. 10 da manhã, o nosso culto matinal, e 18 horas, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Agora, por ordem, vamos lá, vou chamar o João e o Rogério para falar dos jovens, e, após isso, Daniel para falar dos casados. Amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Será que tem jovem aí? Pode levantar sua mão, você que é jovem, adolescente aí. Amém. Tem bastante gente aqui. Vou dar um comunicado que eu acho que vocês já sabem, mas é bastante importante a gente estar relembrando aqui. Você que levantou a mão, você que já pegou o carnê do acampamento, ou ainda que não pegou o acampamento, eu vou explicar primeiro para essa galera que não pegou ainda esse carnezinho aqui. A Karina, pode ficar de pé, por favor. A Karina vai estar lá embaixo, quando o culto acabar, para anotar o seu nome, para pegar esse carnezinho aqui do acampamento. O que é o acampamento? O acampamento é o momento em que a gente se reúne. Esse acampamento vai ser ano que vem, 2025, vai ser no período de carnaval, vão ser do dia 1º de março até o dia 5 de março, vão ser o período prolongado. Então, você que também é pai, é mãe de adolescente, fala com a gente, fala comigo, fala com a tia Karina, fala com o Rogério, para que você possa anotar o nome do seu adolescente, do seu jovem, para que ele possa estar conosco, porque vai ser o momento em que nós vamos nos reunir, vamos falar de Jesus, vamos ser ministrados por eles. Então, eu convido você. E você também que já pegou o carnê, eu sei que é chato falar isso, mas a gente precisa falar isso. Você que já pegou o carnê, a gente precisa que você pague pelo menos a primeira parcela, para que a gente possa falar com a menina que toma conta do sítio, para que a gente possa dar uma resposta para ela, entendeu? Não deixa para depois, talvez você vai sacrificar um lanche, vai sacrificar uma saída, mas pelo menos vai estar pago o seu carnê, para que não fique pesado, entendeu, para a gente. Então, você que já pegou o seu carnê, por favor, fala com a tia Karina, faz um Pix, pega o dinheiro, entendeu? Por quê? Ela estava comentando comigo hoje de manhã lá embaixo que o sítio precisa de 120 jovens e só tem 32 jovens que estão pagando o acampamento. Então, eu preciso que vocês engajem esse acampamento, porque vai ser uma coisa maravilhosa e um momento maravilhoso. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. De filho para pai. Pai do Senhor, igreja, amém? Vou falar com vocês agora, dia 28/6, agora, nosso culto de trazendo uma palavra para o coração dos irmãos. Vai ser bênção, irmãos. E venham com expectativa, venham com o coração aberto, venham para renovar a aliança que vocês têm para com seu esposo, a sua esposa para com seu esposo, para nós estar fortalecendo nossos casamentos, nossas vidas conjugais, amém? E falar também do dia, em agosto agora, vai estar abrindo o curso Aliança, vamos estar começando a primeira semana de agosto, o curso Aliança. Quem gostaria de fazer, ter o desejo no coração de renovar, de fortalecer o casamento, nos procure no final do culto, vamos estar embaixo ali, vamos estar fazendo as inscrições já para o nosso curso Aliança desse ano ainda, tá bom? Um ótimo culto. Mais uma coisa, nosso culto de casais agora, a Fernanda pediu para avisar para os irmãos que vierem ao culto de casais, vierem com uma roupa quadriculada, porque vai ter uma barraca do beijo. A gente vai estar com a barraca do beijo ali embaixo ali, para todos os casais baterem uma foto e ficarem bacana, tá bom? Um ótimo culto a todos. Amém, irmãos. Eu vou falar algumas coisas também. O João falou sobre a juventude. Eu só vou complementar. A juventude ela vai estar fazendo uma reunião o primeiro sábado de junho. É dia 1º, o primeiro sábado? Dia 6? É o 1º de julho. É 6, né? Até ia ser a nossa festa de aniversário, né? Então, nós vamos ter o nosso culto normal, mas às 9 horas da manhã nós vamos estar fazendo uma reunião. E essa reunião, eu queria que tivesse todos os jovens, todas as pessoas que trabalham com o jovem, ou querem trabalhar, e todos os jovens presentes. Todos os jovens mesmo, né? Então, todos os jovens. Não importa se você é do TIM, não importa se você é do JPEG, eu queria que tivesse todos os jovens e as pessoas que trabalham com os jovens. Rogério, mas por que essa reunião? Não, essa reunião é uma reunião que é normal a gente fazer, sempre para estar enxugando, assim, melhorando
os trabalhos da juventude. A gente percebe que, às vezes, durante um tempo, as pessoas vão meio que afrouxando ali em algumas situações. Então, essa reunião realmente é para a gente dar aquela enxugada, para saber como é que está andando, como é que está funcionando. Então, ela é importantíssima. Então, eu vou entender que os jovens que não vierem, eu vou entender que eles não querem participar dessa reunião, porque esse é um chamado da liderança dos jovens para com os jovens. Então, eu peço, assim, dificilmente eu faço esse tipo de coisa, mas é bom fazer, que você esteja presente. Lá no grupo do JPEG, eu tenho 95 jovens, né? E, às vezes, a gente tem tantos jovens lá no grupo, mas atuante ali, participante, a gente não tem tantos. Quero saber como é que está a nossa situação, para que a gente venha caminhar cada vez mais com uma clareza com quem a gente está trabalhando e o que a gente pode fazer com esses jovens, né? Então, eu até aproveito para fazer esse convite para você, pai, se você tem um jovem em casa, não sei como é que está a situação dos pais aí, se eles estão incentivando, estou conversando com poucos pais, mas pede para esse jovem estar com a gente aqui, e até mesmo as pessoas que estão nos visitando com juventude, que a gente também quer te conhecer, quer integrar você ao trabalho e dar uma remanejada em algumas posições aqui no trabalho. Então, mais uma vez, dia 6, 9 horas da manhã, a gente vai ter aqui uma reunião. Amém? Amém. Faz assim os jovens que tá aqui. Só os jovens, cadê? Tem pouco jovem aqui, né? Tem gente que não gosta de levantar a mão, não, né? Mas, enfim, então está avisado e a gente vai continuar avisando durante esse período até chegar o dia da reunião. Amém, gente? Outra coisa também, os nossos visitantes. Queria conhecer os nossos visitantes aqui. Grace Kelly. É Grace Kelly? Tem como você ficar de pé, querida? Por favor. Ramon. Também. Cadê o Ramon? Ramon visitante. Opa, por favor, Priscila. Cadê a Priscila? Está com o bebezinho ali. Então, queria que a igreja aplaudisse a vida dos nossos visitantes, aplaudisse a Deus pela vida dos nossos visitantes. Se você está do lado aí, você cumprimenta ele, deixa ele bem à vontade, que ele possa se sentir em casa. Será que vocês podem aí estar cumprimentando os nossos visitantes? Nosso pastor, o pastor Ney, vai estar pregando daqui a pouco, ele está ali, né? Nós somos a Igreja de Nova Vida Vila Rosali, e eu também queria ter um momento com vocês, tá? Tanto a Gleice, quanto o Ramon, quanto a Priscila, se vocês puderem, obviamente, após o culto, a gente tem aqui um departamentozinho que a gente conversa com os nossos visitantes, para estar, de uma forma melhor, recebendo vocês. Vocês permitem esse momento? É rapidinho, 5 minutos. Tá bom? Então, quando terminar o culto, o Flavinho, nosso obreiro que está lá atrás, vai estar conduzindo vocês para esse espaço, para a gente estar conversando com vocês. Amém? Amém, gente. Tem outra coisa também. Essa chave aqui é para orar pela chave? Pelo veículo? Amém, perdão. Gente, então vamos lá, levanta as mãos aqui. Senhor Deus e Pai, te peço que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, esse veículo, que o Senhor possa, Senhor, que ele possa ser um veículo que seja bênção, Senhor, para essa pessoa que o adquiriu, que nada de mal venha acontecer, Senhor, na sua condução, que ele possa, Senhor, ser até um veículo que venha fazer a tua obra, Deus. Nós cremos, Senhor, que cada bem adquirido, Senhor, é dado por Ti. Nós acreditamos nisso e Te agradecemos, Senhor, por esse veículo e por essa conquista, e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, que todos digam amém, amém. Gente, tem mais aqui, vou chamar o pastor Ney vai estar orando pelo aniversário. Cadê o... É aniversário de casamento? É de casamento ou de idade? Vem, Bruno, vem. É Diácono Bruno. Para mim, fosse de casamento, eu ia pedir para o pastor Ney estar orando. Vocês estão quietos hoje? O que está vendo, gente? Vocês estão felizes? Qual o dia do aniversário da festa de aniversário da igreja? 13. Quem é que vai estar aqui no aniversário da igreja? Tem muita gente que não vai estar, gente. Vou perguntar de novo. Quem vai estar no aniversário da igreja? Deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe qual é a estratégia que eu tenho para o aniversário da igreja, para encher aquele lugar?
Eu tenho uma estratégia que vai lotar aquele lugar, sabe qual? Vocês. Amém? Eu estou sendo sincero com vocês. Porque eu entendo o seguinte, que o convidado, ele só vai vir se nós formos. Amém? Então, pô, eu, por exemplo, eu já fui longe para ir numa festa junina. Eu não sei se você, eu já fui mudando, né? Então, às vezes, eu ia longe, me deslocava para ir numa festa junina. Você vai ter a oportunidade de participar de uma festa da tua igreja, ou seja, a festa é sua. Então, eu queria criar isso no coração de vocês, de um sentimento de pertencimento. Quando você for convidar, fala assim, vem para a festa da minha igreja. E convida alguém para estar aqui. Por quê, Rogério? Só por causa da festa? Não, não é por causa só da festa. É porque essa festa, ela tem tudo que é feito na casa de Deus, ela tem um propósito para a obra de Deus. E você trazendo um convidado, trazendo um parente, trazendo alguém, você vai estar ajudando nesse propósito. E ainda vai estar celebrando pelo quê? Pelos nossos 23 anos de aniversário, de bênção que Deus tem nos proporcionado. Amém? Então, olha só, eu conto com você, eu estou marcando todo mundo aqui, hein? Se não aparecer lá, depois eu vou te cobrar. A gente vai ter várias barracas lá, vai ter barraca de um bocado de quitute, vai ter dança caipira lá, vai ter festa, vai ter brinquedos para as crianças. Tá bom. Vai ter festa, vai ter brinquedo para as crianças, então leva lá a tua família, leva as crianças, leva todo mundo, participa da festa, dança, celebra com a gente lá e vamos fazer essa festa ela acontecer, amém, gente? Então, dia 13, a festa não é do Rogério, a festa não é do departamento, não são das pessoas que estão na barraca, a festa é nossa, amém? Fala assim, então, a festa é minha, a festa é da minha igreja, amém. Amém. Eu queria também chamar a Michelle, que está fazendo aniversário. Aproveitar aqui, foi até bom falar isso, porque aí deu para me comunicar que a Michelle também está fazendo aniversário. Esposa do Carlos também está fazendo aniversário. Gente, quem mais está fazendo aniversário nesse mês? Quem mais? Ei, tem mais ali, tem mais alguém? Tem lá atrás. Vem. Estou abrindo essa promoção aqui. Todavia, tu é de casa já, não está inscrito na igreja, não? Quem mais está? Tasso? Vem, então vem. Amém. Olha lá, está vendo como é que se balançar, mas a árvore cai mais gente. Só gente bonita. Amém. Queria que vocês erguessem as mãos aqui para abençoar nossos irmãos. Senhor, Deus e Pai, nossa oração é de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos. Pois eles chegaram até aqui, Senhor, com a sua graça, com o teu poder, com a tua unção, com as tuas bênçãos sobre a vida deles. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses períodos, por tudo que esses irmãos passaram, Senhor, por todas essas temporadas que eles passaram. E nós te pedimos, Senhor, para agora, para frente, que esse novo período, essa nossa nova fase, ela continue sendo abençoada por Ti, que o Senhor esteja na frente, cuidando dos projetos, cuidando da família, cuidando das vidas, dando saúde, prosperando, Senhor, que aonde eles estiverem, eles venham levar a Tua presença, aonde eles colocarem os pés, aonde eles tocarem suas mãos, que eles possam ser prósperos e abençoados. Nós entregamos a vida de cada um deles em Tuas mãos, em nome de Jesus, todos digam amém. Parabéns, diácono, parabéns, Michele, parabéns, querida, parabéns, aperta fraco, sentindo tua falta, hein, moleque. Tá, vamos lá. E agora nós vamos falar de algo não menos importante, que é sobre nossos dízimos e ofertas. Como vocês sabem lá, né? Eu cheguei hoje lá no nosso espaço e estava pintado. O pastor Ney pintou lá ele saiu lá do congresso correndo, e depois ele estava pintando aqui com poucas pessoas e estava ali pintando. E também já tem lá a nossa parte do terreno, que já foi colocado o cimento, já foi feito um trabalho. Diácono Anderson já fez a iluminação.
Então a gente está com tudo preparado lá, e tudo isso é feito com os dízimos, ofertas, com a fidelidade do teu coração, né? Às vezes a gente fica aqui e a gente não é que a gente que fica pedindo dinheiro, mas a gente entende que, infelizmente, né, nesse mundo que a gente vive capitalista, tudo é movido através do dinheiro, e nós acreditamos no teu coração, na tua determinação de ver também a obra andar, e tudo isso que acontece aqui na nossa igreja é porque você foi fiel até aqui. Amém? E a gente está trabalhando de todas as formas, como eu falei, a festa ela não vai ser uma festa pela festa. A festa também vai ser também para esse objetivo. Então, tudo que a gente está fazendo aqui tem um objetivo e um propósito do reino de Deus. Amém? Eu fico feliz porque eu sei que essa igreja ela age pela família. Então, eu tenho um sobrinho, como eu dei um testemunho há pouco tempo, que ele está acidentado, mas quando ele estiver bem, eu vou trazer ele para cá, para a família que eu tenho, a família espiritual. E eu sei que a igreja vai estar recebendo. Então, esse lugar aqui é para receber a tua família, é para receber essa pessoa que você quer trazer ela para a presença do Senhor. Então, mas tudo isso acontece por quê? Porque por causa dos nossos dízimos e ofertas. A gente mantém esse lugar, a gente abre um espaço, a gente tem projetos para frente. Isso tudo só acontece através da fidelidade de cada um de nós. E a nossa responsabilidade. A responsabilidade da igreja não tem que ficar em cima dos ombros do pastor. O pastor é um administrador, né? Um homem que decide. A responsabilidade tem que estar nos ombros de cada um de nós, membros da nossa igreja. Amém? E eu tenho certeza que você sabe disso, e você acredita nisso, e você tem abençoado essa igreja. E é por isso que eu estou abrindo esse momento de dízimos e ofertas, e aproveitando para falar 2 livros que o pastor Ney é escritor, né, gente? E ele está com esses livros aqui, que também tiveram o propósito de abençoar a obra de Deus. Nada desse valor desse livro está sendo para a vida do pastor Ney. Tudo está sendo para a obra de Deus. É importante a gente entender isso, porque às vezes a gente fica, mas o livro, o valor está X, o valor está... Cara, abençoa, compra. Eu tive a oportunidade de comprar, acho que foi 5 livros desse, abençoei algumas pessoas. Então, compra esse livro, que você não vai estar só comprando um livro muito bom para você ler, para uma literatura boa, mas você também vai estar comprando algo que você pode abençoar alguém, e você pode usar ele de uma forma evangelística. Então, nós temos aqui 21 dias de jejum de Daniel, né? Esse livro escrito pelo pastor Ney. Até uma capa maneira pra caramba, eu me amarro em leão. Ó. Ficou muito legal esse livro. Né? Tem esse aqui, que é Rota. Esse aqui eu ainda não sei, eu vou comprar ele. Rota da Conquista, pastor Ney Teodoro, transformando o fracasso em vitórias. Né? Rota da Conquista. E esse aqui, que é o que é voltado até para a juventude, Pastoral do Namoro. Amém? Quem é que namora aqui? Ninguém namora. Ah, seu Ricardo é raiz. O Ricardo está ligado, né, seu Ricardo? Tá certo. Quem mais namora? Ninguém. O Patrick namora não, né? Ah, tá. Tá, então aqui, ó, o livro para vocês, Pastoral do Namoro. E para finalizar, esse livro aqui, eu não vi o pastor Ney anunciando, é novo, né? Que o senhor trouxe aqui. Esse livro aqui, meu irmão, Pastoral, Casamento e Divórcio. Amém? Aqui ele vai estar falando sobre essa temática, que é uma temática muito importante na nossa vida, e cada vez mais você vê esse problema na sociedade e também na casa do Senhor. Então, se você tem esse tema é muito importante. Então, você casado, você compra esse livro, você vai estar abençoando a sua vida. Se você for dar de presente, você está abençoando a vida do próximo. E se você for ficar para você, e ainda vai estar abençoando a obra de Deus com esses recursos. Amém? Tem algum? O senhor podia fazer um combo dos 4, né? Faz um combo aí rapidinho depois. Quanto? 100? Aí, R$100, você fecha os 4 livros aqui. Eu vou fazer igual o Jesus Cop, eu combo. Ó, casamento de... Ainda vai... Oi? R$100 você vai ganhar, vai levar casamento, divórcio, rota de conquista,
Jejum de Daniel e namoro, o pastoral do namoro. Amém? Então é só você procurar o pastor Ney e levar esses exemplares aqui para sua casa e abençoar as pessoas e ser abençoado também com esse combo. Ainda vai ter direito a uma balinha lá embaixo. Amém, gente? Então, se você nessa noite sente no coração de dizimar, de ofertar na casa do Senhor, se você tem esse desejo, se você entende esse momento, queria que você pegasse seu envelope aí na frente. Só para me fechar aqui. Quem é, assim, microempresário, quem tem o seu próprio negócio e tem algum serviço que a gente possa ofertar aqui na nossa festa, a gente vai estar fazendo aquele esquema lá de voucher que a gente fez nas outras festas. Não sei se vocês se lembram, eu me lembro que teve festa que a gente sorteou limpeza de dente, cabelo, que a Rosana... Cadê a empresária Rosana? Está ali? Está por ali. Tá? Então, tipo assim, o Jorge pode doar bolo. Então, gente... né? Então, o que acontece? Me procura, porque a gente faz aquele negócio lá de doação, a gente movimenta a festa. Se você tem algum negócio assim, Rogério, eu queria doar aqui, o que queria doar? Eu faço alguma coisa, eu pinto unha, não sei o que, tal, a gente bota lá. E se você tem realmente uma empresa assim, que já trabalha com isso e quiser nos ajudar, me procura, que a gente vai criar os vouchers aqui para a gente estar sorteando, amém? O pastor Ney vai estar trazendo a palavra para vocês. Queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida do nosso pastor. Boa noite, queridos. Boa noite. Paz esteja no seu coração. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Amém? Antes de eu pregar, quero chamar a Tamires. Vem aqui na frente, Tamires, por favor. Pegue para mim esses dois bistrô. Bota um aqui em cima, um embaixo, outro em cima, por favor, para mim. Cadê a Tamires? Tamires.
Vem cá, surpresa aqui em cima. Isso. Coloque um aqui, coloque outro aqui para mim, por favor. Aí, obrigado. Deus abençoe. Um milagre, Senhor. É bom sem avisar, né? Você veio, graças a Deus. Tamires, ela passou por um processo cirúrgico. Ela que pode falar realmente do câncer, né? Mas hoje ela está aqui de pé e eu acho que ela tem uma boa notícia para todos nós. Quer ouvir uma boa notícia? Amém. Boa noite, irmãos. Foi surpresa, estou nervosa. Desculpa se eu gaguejar agora aqui. Mas o que eu vou falar é as palavras do meu médico. Não vou estar aumentando e nem diminuindo nada. Meu médico, eu fui na consulta para ele ver como estava a cirurgia, e ele falou assim, minha filha, o patologista falou para mim que assim que ele tirou a peça, né, ou seja, o que tirou de mim, né, ele falou que viu na hora que era um sarcoma. Sarcoma é um câncer que eu já tive, e eu fui curada dele. E ele falou que assim que ele viu a peça, ele viu que era um sarcoma, e foi para congelar a peça. E depois de alguns dias, ele pegou a peça para fazer o estudo. Ele falou assim, doutor Érico, eu vi um milagre. A Tamires está curada. A Tamires nunca teve sarcoma. Isso é fruto da oração de cada um de vocês, porque eu sei que meus pais falou com o pastor e o pastor pediu aqui a igreja inteira para orar por mim. Então, mais uma vez, eu estou aqui falando do milagre que Deus fez na minha vida. E que se tem alguém que está passando por alguma coisa, ou então algum familiar, gente, nunca perca a fé. Nunca. Deus pode falar que não é, que Ele faz tudo o que Ele quer. Então, se eu estou aqui de pé, testificando que Ele existe e que Ele faz milagre. Mas, se Ele fizer Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, nunca uma perca a fé nele, gente, porque Ele existe. E obrigada pela oportunidade. Aleluia. Amém. Cadê meus jarros? Esqueceram de trazer meus jarros? Por favor, coloque aqui na frente, por favor. Está subindo o jarro ou está subindo a água? Não sei, né? Queridos, eu tenho um tema hoje para pregar para os irmãos, submergidos no Espírito Santo de Deus. O fogo nunca dorme, o fogo nunca se apaga. O versículo inicial para a gente está em Atos 8, Atos 1, versículo 8, que vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Repita mais uma vez, vamos lá, mas sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, eu te peço tua graça, que teu Espírito se movimente em nós, para que nós possamos ter habilidades essa para vencer os desafios, ó Pai, as coisas que muitas das vezes vêm nas nossas vidas, e nós queremos, ó Pai, o teu milagre em nós. E que teu Espírito Santo possa ser esse, o agente dos milagres em nossas vidas. Eu te oro em Cristo e todos digam amém. Queridos, hoje mergulharemos profundamente em uma temática, que já estamos mergulhados numa temática, e hoje nós vamos falar sobre submergidos no Espírito Santo. Nós vamos explorar hoje o que significa
estar completamente imerso no Espírito Santo de Deus. Agora, como isso transforma as nossas vidas, está submergido, está submersos no Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, é estar cheio do Espírito Santo, que Ele está aqui neste lugar, Ele está em sua casa, Ele está dentro de você. Eu te faço uma pergunta e eu gostaria que você respondesse nessa noite tão especial. E a pergunta é: quem aqui, dentro de uma piscina, onde essa piscina tenha o seu lado mais fundo, 2,5 metros, eu acho que não tem ninguém aqui que tem mais de 2,5 metros de altura, sim ou não? Claro que não. Mas quem aqui consegue mergulhar totalmente e ficar alguns minutos ou alguns segundos submerso? Quem consegue isso? Quantas pessoas? Deixa eu ver. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas. Mas deixa eu perguntar, você consegue ficar submerso quantos minutos? Tem minutos ou segundos? (40 segundos? Alguém consegue minuto aqui? Ele falou em segundos. Consegue? Conseguiu 1 minuto? 1 minuto mais ou menos. Tem mais alguém que consegue 1 minuto ficar... Consegue, Cláudio, ficar quantos minutos? 1 minuto consegue? 60 segundos de boa? Vamos lá, tem mais alguém que consegue? Hein? Ficar submerso? Hein? Tem Misael também consegue? Tá por aí. Tirou onda no acampamento? Tá bom. Mas quando eu falo em estar submerso, totalmente coberto, né, de água, muitas das vezes as pessoas falam assim, o peso que está sobre a minha vida não me deixa submergir, não me deixa entrar. Muitos falam assim, o peso que está nas minhas costas eu não consigo levar para baixo desta água. Se eu colocasse nas suas costas 200 quilos, seria mais fácil de afundar ou de... Quando eu falo em peso, eu não falo num peso mundano. Quando eu falo em peso, eu falo num peso sobrenatural. Eu falo na bagagem que você tem com o Espírito Santo, na bagagem que você tem com a palavra. No ensinamento que você tem recebido, esse peso te faz submergir, esse peso te faz entrar. Quanto mais leve, pior. Quanto mais leve, muitas das vezes a pessoa fala, para nadar, quanto mais leve, melhor. Mas para submergir, quanto mais pesado, melhor. Para você entrar, para você afundar, muitos dizem assim, tem que arrancar o peso, mas nesse oceano do Espírito, você tem que ter um peso muito grande na sua vida, você tem que ter o poder da palavra, você tem que ter a unção da palavra na sua vida, para que você venha submergir, para que você venha se aproximar de Deus, para que você entre cada vez mais nesse oceano do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu faço para os irmãos, quantos querem este peso em sua vida, que não é o carnal, mas é o espiritual? Diga amém, por gentileza. O amém foi tão pequeno, né? Acho que vocês não entenderam realmente o peso. Mas vamos lá. A gente vai chegar no ápice desse peso, você vai entender esse peso. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Quando se fala em poder, se fala em quê, pastor? Será que o poder vem pelo conhecimento que você tem? Muitos dizem que sim. Eu tenho conhecimento, eu fiz um curso, eu fiz uma faculdade, hoje eu sou um advogado, hoje eu sou um delegado de polícia, hoje eu sou um general, não sei, hoje eu sou um presidente. Para ser presidente não precisa ter muita coisa, não. Então, submergir significa estar completamente imerso. Submergir significa estar completamente o quê? Imerso.
totalmente envolvido. Diga comigo, totalmente envolvido. Envolvido com o reino, envolvido com a família. Quando eu falo em submergir, quando você assume a sua família, você assume, aqui entre aspas, um peso. Qual peso? Você que casou hoje, você vai assumir a família, você vai assumir a responsabilidade de casa como homem. Qual é a pessoa mais nova aqui que casou? Tem que assumir. Tem que assumir, quando chega lá, se for morar de aluguel, todo mês vai vir X. Quem pagava o aluguel da casa era o pai ou a mãe. Quem pagava era o avô. Quem mora com a avó, quem mora só com a mãe. Mas agora mudou o contexto. Hoje, quem vai assumir todo o compromisso sou eu. Sou eu que vou assumir todo o compromisso. Esse dia estava minha cunhada e minha esposa lá em casa, e estava falando com a minha cunhada, falei para ela assim, quanto tempo o teu pai cuidou da sua irmã? Ela disse, até 19 anos. Eu falei, quanto tempo que eu tenho casado com ela? Ela disse, 34. Quem é mais pai dela? É o pai dela ou eu? Estou errado? Eu sou mais pai. Estou 34 anos cuidando. Então, quando você assume uma família, você assume uma responsabilidade. Você assume uma responsabilidade de ser, de criar, de entrar nesse oceano chamado família, sabe? E cuidar bem dos seus, cuidar bem da sua vida. Então, aqui, submergir significa estar completamente imerso na família, estar completamente imerso na igreja, estar totalmente envolvido. Envolvido. Não dá para você ter uma esposa e dizer para ela, essa noite eu não vou dormir em casa. Aí ela pergunta assim, né? Você vai dormir em casa? Você não vai dormir em casa? Você vai dormir aonde? Eu vou dormir na casa da outra. Entendeu? Será que dá para isso? Você tem que estar totalmente envolvido. Igreja, nós precisamos estar totalmente envolvido no reino de Deus. Sem envolvimento não há milagres. Você pode hoje estar vivendo uma vida boa, uma vida decente, não está faltando nada para você. Mas lembra-se de que quem te deu tudo isso que você tem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que viver para Ele. Então, quando falamos de estar submergidos no Espírito, estamos falando de ter uma vida que é totalmente influenciada, totalmente guiada e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Entenda isso, igreja do Senhor. E é uma transformação que vai além de um simples toque, é uma imersão completa. Uma imersão completa. O Espírito Santo é uma pessoa. Teve um camarada que disse, que é isso? Que é uma pessoa que você não pode tocar. É uma pessoa que não pode estar do seu lado. É uma pessoa que não pode andar contigo de mão dada. Eu falei, cara, então o maluco é você, não sou eu. Não, o maluco é o senhor, pastor, porque você fala de uma pessoa que eu não estou vendo. Eu estou vendo você, você é palpável, você é uma pessoa. Que pessoa é essa que está falando? Eu falei, queridão, nós estamos falando de algo diferente. É algo que está faltando em você. Fé. É algo que está faltando em você. É você ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Agora, você não está vendo. Ele está aqui do meu lado, eu estou vendo. Tu está maluco, pastor? E além dele estar do meu lado, ele está dentro de mim. Eu estou totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho um pote vazio, sim ou não? E tem um pote o quê? Cheio. O cheio está embaixo, o vazio está? Propositalmente, para você saber que eu vou botar água no vazio. Concorda? Mas qual a base
dessa sua desenvoltura, dessa sua vontade de estar com Deus? Qual a sua base? Será que a sua base, ela é rasa? Tem gente que tem uma dosagem pequena de água no seu corpo. Hoje eu estava falando com o irmão, que eu fiz o exame de bio não sei o quê, que agora eu não vou saber explicar aos irmãos, e disse que eu tenho 40%, 56% de uma movimentação de água no meu corpo extrema. Eu dei graças a Deus, porque antigamente era 20%. Então quer dizer que cada vez mais eu estou me aproximando da água. A água tem sido a fonte da minha vida. Então hoje meu rim funciona direito. Você quer que a sua mente funcione direito? Direito? O Espírito é água para a tua vida. Você quer que teu rim funcione direito? Você quer que sua vida espiritual funcione direito? Você tem que estar mergulhado no Espírito Santo de Deus, na água do Espírito. Que isso, pastor? Não pode sobrar nada. Você tem que estar completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, para estar cheio, isso requer uma abertura total do nosso ser, para receber as bênçãos e as orientações que vêm, sabe de onde? Do alto. Do alto. Muitas das vezes somos cheios de filosofias. Muitas das vezes somos cheios de coisas que não vai nos levar ao lugar certo. Sabe? Porque muitas das vezes você acha que não é a pessoa certa que está falando para você. Muitas das vezes você acha que você não está no lugar certo. Mas será que o Espírito Santo de Deus está no lugar certo, que é o seu coração? Ou eu não sou a pessoa, hoje, uma influência tão grande para falar para você, mas será que quem está dentro de você, que está falando aqui, que não é minha voz, será que tem esse poder de te curar e de te transformar? Será que você está deixando ele fazer isso por sua vida? Será? Quem é você nesse jogo, cara? Quem é você nesse jogo, moça? Quem é você nesse jogo, senhor? Senhora? Quem é você? Nessa imersão completa no Espírito Santo, nós vamos encontrar forças para superar desafios. Repita comigo: superar desafios. Discernimento para tomar decisões e consolar e ser consolado em tempos de dificuldade. Isso me chama a atenção. Superar desafio, ter discernimento, tomar decisões e ser consolado em tempos de dificuldade. Esse é o Espírito Santo de Deus, que nos consola em tempo de dificuldades. E esse Espírito hoje, ele está aqui neste lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus é assunto ao céu. E quando ele sobe, quando ele vai, Jesus, ele prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo como consolador. Ele diz o que consola, e ele diz mais, que guia. Aí em João 14, versículo 16, versículo 17 vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Ele está dizendo, meu tempo aqui, de vocês me veem, de vocês chegarem. João, você que deitava aqui no meu colo, ô Pedro, você que vinha falar comigo assim diretamente, eu vou dizer para você, eu estou indo, mas ele vai enviar um outro consolador para estar com vocês, para sempre. Aí, acho que a cabeça desses homens, dessas pessoas, pensaram da seguinte forma, eu acho que vai vir um outro ser transformado em carne para estar do meu lado, porque Tomé cria tanto naquele Jesus que andou com ele, que quando ele entra por dentro daquela parede, Tomé diz assim, quem é você? Aí ele diz, eu sou Jesus. Tomé diz assim, não quero ver. E Jesus dá as mãos e toca, e ele vê quem ele é. Gostamos de coisas palpáveis, e Jesus ali, naquele momento, acaba com as coisas palpáveis, e diz assim, eu enviarei, vai vir um outro Consolador, que vai estar com vocês para sempre. E ele disse, é o Espírito da verdade.
Ele já fala em espírito. O mundo não pode recebê-lo. Repita comigo, o mundo não pode recebê-lo. Se o mundo está dentro de você, meu irmão, me perdoe te dizer que você não pode recebê-lo. Sabe por quê? Porque o mundo não crê como esse camarada. Disse para mim, como é que você crê em algo que você não está vendo? Então, porque o mundo não crê, porque ele não vê e nem o conhece. Ele não consegue enxergar, não consegue sentir e nem conhece. Mas vocês, aí chama a minha atenção, Jesus diz, mas vocês conhecem. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Meu Deus. Aí nós vimos o cumprimento dessa promessa. Ela é vista no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre todos os discípulos, lá em Atos 2, versículo 1, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu gosto dessa versão minha. Então o Espírito Santo, o que me chama a atenção é a parte final aqui, quando ele fala em línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então o Espírito Santo nos capacita para servir a quem? Aquele que disse, não vos deixarei órfão, enviarei. Ele nos ajuda a servir aos céus. Ele nos ajuda a servir a Deus com testemunhos. Qual tem sido o seu testemunho? Hein? O Steve esteve aqui hoje pela manhã e ele falou na questão dos adolescentes que vão entrar numa faculdade. Ele disse que os pais têm medo da faculdade. Não quero que meu filho entre na faculdade. E ele disse assim, não, o ensinamento que você deu vai doutrinar o seu filho na faculdade. Esses dias eu perguntei à minha filha, e aquela colega que a gente dava carona, eu botava, ela disse, pai, deixa ela para trás. Por quê? Não, porque eles falavam de coisas que não davam para mim. Minha filha no carro. Eu falei, legal. Aí você quer saber das coisas que falavam, né? Interrogatório total, né? A gente fica... Não, o que elas falavam para você? É assim, pai, elas só falavam de sexo, então eu me ajuntei com fulano, com Beltrano, que são cristãos, a gente fala de Deus, tal. A diferença está aí. O que está impregnado na sua alma, o que está impregnado no seu coração. Você serve a Deus, você vai conseguir discernir o Espírito que está habitando em alguém. Porque o Espírito que está em você não é o mesmo Espírito. É um Espírito diferente. É um Espírito que traz a moral para dentro da sua casa. É um Espírito que traz, é um Espírito de obediência. É um Espírito de temor. E hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O aleluia foi pequeno, mas eu vou falar mais uma vez. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Então o poder do Espírito nos capacita também para testemunhar de Cristo com ousadia e eficácia. Repita comigo, ousadia e eficácia. Agora o Espírito Santo, ele transforma o nosso caráter. Ele transforma, produzindo o Espírito, produzindo o fruto do Espírito em nossas vidas. O que é os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Amor. É amor. Diga para o seu irmão, amor. Amor. Mas que palavra vulgar nos dias de hoje. Palavra vulgar. Você vê aí nas internet, eu quero fazer amor com você. Né? Qualquer um chega e diz, eu quero sair com o meu amor.
Paz e amor. Cara todo drogadão. Ei, gente. Tem alguns amantes aqui do Bob Marley? Fala a verdade. Deve ter um montão, né? Deve ter. Ei, tem um montão. Hare Krishna. Hare Krishna. Os amantes, a gente fala no amor, um dos frutos do amor primário é o quê? Um dos frutos do Espírito primário é o quê? O amor. Agora, vamos dimensionar o amor. O amor de Deus, você tem como dimensionar? Não tem. Porque o amor de Deus é tão grande que Ele pegou seu próprio Filho, sacrificou na cruz para trazer vida para a gente. Agora, a gente pode dimensionar o amor do homem. A gente pode dimensionar. E você dimensionando o amor do homem, tu vê que o amor do homem é muito curto, muito pequeno. Muito pequeno o amor do homem. O amor do homem acaba quando você me pede um dinheiro emprestado, eu te empresto todo mês, não é isso? Que eu não te empresto, né? Não, pode falar que não. E de repente eu te empresto, deixei de te emprestar, e o amor acaba por quê? Eu não te paguei. Por quê? Não te pagou não te emprestei mais. É muito pequeno. O amor do homem é pequeno. Já viu uma mulher dentro de casa? Quando você me trair, eu nunca mais vou ficar com você. É muito pequeno o amor. Mas ele diz que um dos frutos do Espírito Santo é o amor. É o amor. É aquele amor que Jesus disse assim, toma um e vem com a mão e dá de novo, né? Não é assim que Jesus falou? É pá de pá, não? Ele disse assim, toma aí a outra. Né? Eu ainda não vi, até o dia de hoje, quem deu outra face. Não pode ter dado outra face literalmente, dito, né? Pá e pá. Mas muitas das vezes você dá outra face, sem perceber. Ou percebendo, você está dando outra face. Sabe? Onde você abre mão de tantas coisas para que a pessoa siga em paz. Você dá outra face. Você perde para ganhar num tempo bem longo. Sim ou não? Literalmente você não dá outra face, mas você consegue perdoar de uma forma diferente. Sabe? De uma forma diferente. Aí eu sempre digo, né? Que a coisa mais gostosa do mundo, eu queria tanto, rapaz, que o jovem ficasse aqui hoje, o culto todo com um dedo aqui dentro. A minha mão não entra, né? Mas eu queria até pedir uma maior, mas não consegui. Eu queria que um jovem ficasse aqui, só com um dedo assim dentro, né? Uma mão ficasse aqui dentro. A sua não dá, né, João? Porque tem um mãozão tremendo, né? Tem que ser um jovem bem assim, né? Ficar com a mão aqui dentro. Eu ia colocar o dedo, né? Aí você ia sentir o calor. Aí eu ia pedir ao menino lá para colocar gelo dentro da água. E eu ia colocando água gelada com as pedras de gelo. Né? Então, você aguentar o gelo na ponta de um dedo é fácil. Agora, toda a mão, daqui a pouco a sua mão vai ficando o quê? Dormente. Isso quer dizer que, quando você está submergido, quando você está com o Espírito Santo, quando você submerge, quando você está dentro dessa água, você fica protegido, você fica dormente das pancadas da vida. Elas vêm, elas vão acontecer, mas você tem algo sobrenatural na sua vida, diga amém, por gentileza. Então ele coloca em primeiro lugar o amor, amém? Amém, amados? Amém. Dimensionar o amor de Deus não tem como, mas dimensionar o amor do homem, a gente consegue. Aí ele coloca alegria, alegria bacana, não é verdade? Alegria demais. Ontem naquele, como é que é o nome do negócio lá que a gente viu? Lá no Standard, é isso? Stand-up, né? E o cara me fez rir demais, né? E eu falei para a menina que está do lado, eu preciso de um desse por semana. Né? Porque a alegria, ela restaura a alma, sim ou não? Então, um dos frutos do Espírito de Deus é o amor. E depois ele traz a alegria. A alegria restaura a alma. A alegria restaura o coração. Sabe? Muitas pessoas vão querer roubar a alegria que está dentro do seu coração. Mas você tem que chamar à existência aquela alegria que você vivia lá atrás.
Mas pastor, eu não estou vivendo hoje, porque eu estou vivendo um momento difícil, queridão. Busque. Trabalhe esta alegria na sua vida. Trabalhe esta alegria na sua família. Ele fala o amor, a alegria, ele vai dizer sobre o quê? A paz. Oh, paz, paz. Quem quer paz aqui? Hein? Quer paz? Paz. Você está em paz? Hein? Pensa você num jardim secreto, né? Você e sua esposa, sem os seus filhos. Quem é casado aqui? Fala a verdade. Um jardim secreto, né? Ninguém te conhece naquele lugar. Hein? Pensa aí. Pensou? Vocês dois, maravilha de Deus, né? Hein? Totalmente separado, uma paz tremenda, habitando dentro de você. Você transmite paz para ela transmite paz para você. E paz, e paz, e paz, e paz, e paz. Mas depois que ele fala sobre a paz, que é um dos frutos do Espírito, ele diz assim, paz, paciência. É uma paz consciente, sabe? É uma paz que muitas das vezes você vai tirar a paz da sua mulher, sabe? Porque ela naquele jardim pode não ter água gelada que você gosta, ou pode não ter a Coca-Cola, hein? E você vai estranhar. Ou pode acontecer algumas coisas que você vai precisar, sabe de quê? De paciência. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar o amor, ele vai te dar a alegria, ele vai te dar paz e vai te dar paciência para você viver com essa pessoa que está do teu lado, que é totalmente diferente de você. Hein? Uma paciência. E precisa de muita ciência para entender o ser humano, sim ou não? Precisa, né? Para descobrir, né? Precisa de muita ciência. Aí você tem que ter paciência, a paz, a paciência. Aí depois da paciência você tem que ter o quê? Amabilidade. Deixa eu correr. Você vai ter bondade. Ser bom. Deixa eu correr, você vai ter que precisar de fidelidade. Amém? Aí quando tudo isso der ruim, você vai precisar de mansidão. Será que tem alguns mansos aqui? Fala a verdade. Fala a verdade. Tem algum manso aqui? Mansinho, tranquilo? Hein? Tem alguém manso aqui? Ninguém quer se entregar agora, né? Hein? Rapaz estava fazendo um teste comigo lá embaixo, ele falou assim, pastor, vou fazer isso, fazer assim. Aí eu falei, pode fazer comigo. Aí ele descobriu que eu sou colérico. É colérico, não é isso, não? Eu falei, sério mesmo? Mas tu é isso, pastor. Eu falei, obrigado por acender essa chama em mim. Então, diante de tudo isso, o Espírito vai te dar, diante dessas preocupações que você tem, diante de tudo que você está vivendo, Deus vai te dar essa bondade, vai te dar essa fidelidade, vai te dar essa mansidão, e depois Ele vai te dar domínio próprio, domínio sobre as suas atitudes, você auto se dominar, hein? Já pensou você auto se dominando, diante das suas explosões, você conseguir auto se dominar? É muito importante. E isso tudo acontece quando estamos submersos, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo também ele nos concede dons para a edificação da igreja. Repita comigo, dons para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 4 e 7 vai dizer, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, ele é o? Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o? Há diferentes formas de atuação, mas o Espírito é o? Deus é quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito Santo, visando bem o quê? Tem gente que tem tanto dom, né? Tem gente que tem dom de cura, de curar, e é metido pra caramba, não é verdade? Tem gente que tem o dom de tocar, né? Ninguém toca como eu, sou o cara. Tu é o cara de pau.
Ninguém prega igual eu. Eu sou o cara, você é o cara de burro. Me perdoe a expressão. Você não é nada. Deus pode te tirar da terra agora. Agora. Deus pode te tirar da terra agora. O dom que você tem, o Espírito que habita em você, que seja um bem comum entre todos nós. Que você divide o seu dom. Que você divida o que você sabe. Divida isso. A igreja primitiva fazia isso. Só que eu não quero falar dela agora. Senão eu vou ter que dar um dinheiro para você e eu estou sem. Ela dividiu seus bens entre os pobres, sim ou não? Entre um e outro, então, eu estou sem, então não vou falar dela agora, não. A vida submersa no Espírito, o que ela traz, pastor? Comunhão constante. Repita comigo, comunhão o quê? Então, estar submersos no Espírito significa viver em constante comunhão com Ele. Com Ele quem? Com Deus. Isso envolve oração. Repita comigo, envolve o quê? Oração. Oração. Quem convidou o Espírito Santo hoje para vir com você para este culto, quando você saiu de casa e fez a sua devocional? Muitos deixaram de fazer as suas devocionais, não é isso? Então, comunhão constante envolve oração, leitura da palavra, diga comigo, leitura da palavra, e a sensibilidade de ouvir a voz, a sensibilidade de ser tocado por Deus. Efésios 6,18 vai dizer que somos exortados. Olha a exortação de Efésios 6,18. Orem em todas com toda oração, tendo isso em mente, estejam atentos e na oração por todos os santos. Persevere na oração por todos os santos. Persevere. O Espírito nos leva a perseverar, a orar, a buscar a presença dEle na nossa vida. Diga amém. E essa imersão também, ela nos leva à santificação. Repita comigo, santificação. Então o Espírito Santo nos santifica, nos tornando mais parecidos com Cristo. É incrível, né? Já viu como a gente, quando está próximo de muitas pessoas, as pessoas ficam parecidas com você? Né? Já viu o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus? Incrível, né? Tu vê o Bispo Macedo na vida daqueles pastores todos, o dedo, a mesma coisa, tudo direitinho. Aquele negócio todo. Como é que as pessoas ficam parecidas umas com as outras, não é verdade? O invejoso, então, já reparou? Como ele quer parecer com você? Ele quer ter o cabelo igual ao seu, sabe? Ele quer ter um óculos parecido com o seu. Uma camisa, então, se você está usando Dudalina, peraí, eu não vou perder isso não. Eu vou ver lá a Jana, que eu quero usar também Dudalina. Aí a Jana vai te dar uma camisa Dudalina, mas vai dizer para você assim, eu tenho de outra cor. Não, eu quero da cor de fulano de tal. Eu não aceito. Você quer sempre se parecer com alguém. Né? Teve algumas meninas aqui que alguns rapazes, perdão, não vou mexer com os rapazes, não vou mexer com as meninas não, que queriam se parecer com um ator. Hein? Não, nunca. É coisa de meninas? Não é de meninos, não? Não. Mas tinha uns meninos na minha época lá que dançavam igual o Robbie, como é que é? Os Menudos, tinha um bocado de menino na minha época que fazia isso. Aquele cabelinho cortado, os outros assim. Tinha um hotel assim. Você lembra eu acho que já dançou, Sandra, também. Diz que é ser parecido, né? Parecido. Sabe? Mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser parecidos com quem? Com Cristo.
Parecido que nas nossas atitudes, nas nossas falas, na nossa paciência, no nosso jeito de lidar com as pessoas. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. E muitos não são parecidos com Cristo. São parecidos com uma outra pessoa, sabe? São parecidos com uma outra pessoa. O que mais eu luto na minha vida é para ser parecido com Cristo. E quanto mais eu quero ser parecido com Cristo, mais eu não consigo ser. Ih, pastor, então você está roubado. Não. A gente não consegue ser, mas Ele nos manda ser parecido. Nos manda ser parecidos, sabe? Você lembra daquelas rodinhas que a gente fazia? E naquelas rodinhas ali a gente colocava uma pessoa e começava a escandalizar aquela pessoa. É parecido com fulano de tal, mas ela é feia pra caramba, né? Caramba, que coisa horrível, né? Aquele menino, pô, que cara bocó da mola, né? Anda igual um nerd, todo bebê, já viu? Como a gente gosta de depreciar, como é que fala? Depreciar, isso aí. Como a gente gosta. Nós temos que ser parecidos com Cristo. Pequenos Cristos nesta terra. Nós precisamos desenvolver algo na nossa vida diferente. Sabe? Uma vida submersa no Espírito resulta em um testemunho poderoso. Resulta em um testemunho o quê? Em Pedro 3,15 vai dizer, somos instruídos assim, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para guiar as nossas vidas. Agora, submersos. A igreja precisa estar submersa. A igreja precisa, queridos, é na igreja que você recebe. Você é a igreja que você recebe. É aqui. É próximo um do outro. Eles estavam reunidos quando de repente um vento soprou. Eles estavam o quê? Reunidos. É nessa reunião, é nesse jeito de lidar. O Espírito Santo, a igreja precisa estar submergida no Espírito Santo. E para estar submergida, tem que ter unidade no corpo. Amém? Tem que ter unidade aonde? No corpo. Quem gostaria de me emprestar o seu dedo mindinho? Tem alguém que gostaria de me emprestar o seu dedo mindinho? Me empresta o seu, Bia. Presta mesmo? Mas eu estou com um martelo ali. Não? Unidade aonde? O menor. O menor seria o dedinho dela que está ali. O menor dedo é do pé. Se eu pegar o martelo ali e dar uma batida nesse dedo, todo o corpo vai sentir a dor. Amém? Vamos discernir o corpo de Cristo aqui nesta noite? Será que a gente consegue? Não vai dar não, porque está ruim de tempo, né? Unidade do corpo. Quando fala igreja, para que o Espírito Santo habite, nós precisamos de unidade. Nós precisamos de alinhamento. Nós precisamos de sinceridade. E quando falamos do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo convence o homem a essa unidade. O Espírito Santo convence o homem que ele faz parte do corpo, seja o menor que for, ele faz parte do corpo de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, o Espírito Santo, ele promove a unidade no corpo de Cristo, sim. O quê? Que Efésios, capítulo 4, versículo 3 e 4 vai dizer, façam todo o esforço,
Está na tela. Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo que? Há um só corpo. Continue. Há um só Espírito. Assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. É uma só. Para estar submergido, eu preciso de edificação mútua. O Espírito Santo também trabalha para a edificação mútua da igreja. 1 Coríntios 14, versículo 12, Paulo nos lembra: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. A igreja precisa ser edificada. Repito, quando o Espírito Santo desceu, eles estavam unidos, eles estavam juntos. O Espírito que desce aqui na frente, é o mesmo Espírito que trabalha nas nossas vidas. Quando estamos submersos no Espírito, nós usamos os nossos dons para fortalecer e encorajar outros. Encorajar outras pessoas. Então o Espírito Santo nos impulsiona a cumprir, ou levar essa grande comissão. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus nos comissiona assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é importante isso. Então o Espírito Santo nos dá a ousadia e o poder para sermos testemunhas eficazes de Cristo. Aonde? Nesse mundo. Dê glória a Deus, irmãos. Agora, como viver submerso no Espírito, pastor? Para viver submerso no Espírito Santo, devemos buscá-lo continuamente. Em Lucas 11, 13, Jesus nos ensina assim. Lê para mim. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo. Peça, queridos. Peça. Peça. Pelo amor de Deus, peça. Peça. Mas tem muitos crentes que eles são como o papel. Vazios, leves. Até entra. Mas passa um tempo aonde? Na superfície. Entra. Está na água. Mas está na superfície. Onde você está? Superfície dos seus pensamentos? Dúvidas? Pastor, eu já tenho 4 faculdades, já tenho 35 anos, ainda nem arrumei casamento ainda, porque eu não sei nem quem eu sou. Tem muitos que estão dentro da igreja, me perdoe falar isso, mas não sabe quem é. Está mergulhado, mas só vive na superfície. Por quê? É o pecado, é o adultério, é uma vida sem santificação, é uma vida sem santidade, e continua sempre na superfície. Sempre na superfície. Onde você está, jovem? Onde você está, mulher de Deus? Homem de Deus? Você continua na superfície? Hein? Continua ainda na superfície? Como viver submerso no Espírito Santo de Deus? Como eu disse, buscar Ele. Devemos pedir e buscar a plenitude do Espírito diariamente. Posso ouvir um amém? Amém. Esses dias eu estava em São João, aí
Você sabe que motoqueiro, né? Tem um bocado aqui, não tem? Eu também, eu piloto, mas eu piloto bem, tá, gente? Eu tenho cara de motoqueiro? Fala a verdade, não tem não, né? Tem não, né? É por isso que eu não sou motoqueiro, né? Mas piloto bem, né? Caí poucas vezes. Mas você tem que ter paciência com o motoqueiro, senhor não. Eu estou de carro na minha faixa, ele vira assim, bota a seta. Parou do meu lado, mas quem está errado, senhor? Mas quem está errado é você que não botou a seta. Aí eu falei, sério mesmo? Você está agora na minha direita ou na minha esquerda? No banco do carona ou no banco do motorista? Lá do lado de cá. Quem está errado? Hein? Mas eu que não boto seta. Aí brinca comigo, né? Será que você tem um espírito agradável com um bicho desse? Você tem que ter paciência. Quando o cara fala assim contigo, seu burro, bota a seta. Dá vontade de falar, seu idiota, você está na faixa errada. Na verdade, não dá vontade. Né? Dá vontade ou não dá vontade? Dá muita vontade. Mas você está submerso. Você não tem que se ajuntar com os infiéis. Você não pode se ajuntar com pessoas que vai tirar a graça da sua vida. Você não pode. De maneira nenhuma. Né? Não pode. Estar submerso no Espírito Santo também significa ser obediente à sua direção. Em Atos 16, versículos 6 e 7, nós vemos Paulo e seus companheiros sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa linda isso aqui. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso aqui para os irmãos. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Queridos, tem dias na nossa vida que nós somos impedidos pelo Espírito Santo de Deus de anunciar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos. E quando chegaram em Mísia, estavam a ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E disse, vocês vão parar aqui. Ouviu a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo freou. Nós precisamos ser freados pelo Espírito Santo de Deus, queridos, todos os dias. Quantas pessoas vão vir no teu ouvido para tentar tirar a tua paz? Quantas pessoas vão falar, eu vi teu marido, onde você viu? Lá no shopping, com quem? Estava falando com alguém lá, era mulher ou era homem? Né? A mulher sim, né? Era uma mulher, qual o cabelo? Era branco, preto, azul, qual era a cor da roupa? Não é assim? Porque quando chegar para falar com o marido, ela quer falar tudo direitinho. Concorda comigo? Mas as pessoas gostam de infernizar a sua vida, trazendo confusão. O Espírito Santo não traz confusão. O Espírito que habita em mim, habita em você, não nos confunde, não traz confusão. Agora, espírito contrário traz confusão. Que você não tenha um espírito contrário na sua vida, que você não seja raso. Que você não esteja na superfície. E o papel ainda não amoleceu. É de Deus. Que eu quero falar que ele vai amolecer, mas não estou conseguindo. Filhão, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa submersa, ela vive uma vida de santidade. Agora, santidade é essencial para uma vida submersa no Espírito Santo. Meu tempo vai acabar. 1 Pedro 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Meu Deus, devemos buscar viver de acordo com os padrões de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos transforme à sua imagem. Submersos, nós vamos entender o que é comunhão e vamos entender o que é adoração. Repita comigo, comunhão e adoração.
comunhão com outros crentes, adoração sinceras são fundamentais. Efésios 5, 18, versículo 19, Paulo ele vai exortar, dizendo assim: e não vos embriagueis com, em que há o quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Muitas das vezes nos reunimos para salmodiar, né? Mas não para falar da palavra, mas para comentários tão ridículos. Que Deus mude a nossa concepção de viver, de falar e de agir. Eu termino dizendo para os irmãos, ser submerso no Espírito Santo é uma experiência transformadora, que muda completamente as nossas vidas. Ele nos capacita, nos guia, nos santifica e nos une com o corpo de Cristo. E eu digo para os irmãos aqui, vamos buscar essa plenitude diariamente, permitindo que o Espírito Santo opere em nós, através de nós, para a glória de Deus. Eu tenho um versículo, como diz os nossos assembleanos e os nossos batistas, um versículo para a nossa meditação. Gostou? E o versículo é esse, Efésios 8, versículo 18. O que diz? Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Quando eu falo aqui o vinho que leva à libertinagem, não se embriague com este mundo, ou que está dentro dele, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Esse versículo nos lembra da importância de viver constantemente cheio do Espírito Santo, permitindo que ele nos guie e nos transforme de uma forma diferente. Amém? Gostaria que você ficasse de pé agora, que eu já passei do horário, 1 minuto. Coloque uma das suas mãos no seu coração. Coloque uma das suas mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amoroso e poderoso, te agradecemos pelo dom do Espírito Santo, que nos capacita e nos transforma. Pedimos que nos enchas completamente com o teu Espírito, submergindo-nos em sua presença. Ajuda-nos a viver em constante comunhão contigo, conhecendo a sua direção e buscando a sua santidade. Que possamos ser testemunhas poderosas do teu amor e da tua verdade, cumprindo a missão que tu nos deste. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a minha oração. Digam todos amém. Dê um aplauso a Cristo. Você tem visto que em todas as minhas pregações aqui, de alguns outros que estão pregando, não está tendo assim, vem aqui na frente. Você tem percebido isso? E quando a gente fala do Espírito Santo, sempre é meio sugestivo vir, botar um louvor assim, que chame, que a chama venha acender. Mas esses cultos está sendo aquele vento que a chama, a brasa está ali, você joga o fogo, aí você fica assim, ó. Já viu? Esses cultos têm sido uma ventilação muito curta, muito pequena. Só isso. Por quê? Repita comigo, sábado, dia 29 de junho. Repita assim, poder secreto. Desse sábado,
para frente, você nunca mais será o mesmo. Nós vamos ter 6 horas de adoração. Começa meio-dia de sábado, termina às 18 horas. Alguém disse assim, mas pastor, tem um jantar do casal do Léo. O jantar é 8. Não, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que ir para cabeleireiro. Opa, vem de cabelo com Bob. Vinde como estás. Nós vamos preparar esse ambiente. Se nunca mais, olha o que eu estou te dizendo, se nunca mais será o mesmo. 6 horas de adoração, de meio-dia às 18 horas, ininterrupta. Se nunca mais será o mesmo. Nós vamos desvendar, tentar desvendar um poder que a gente tenta desvendar, que não vamos conseguir, mas vamos, se chama o poder secreto. Que esse poder secreto, ele já comece a nascer na sua vida, no seu coração. Vem. Nascer no seu coração. Quem está me entendendo, diga amém. Então, deixe para esse dia. Quando você entrar por essas portas, eu não sei o que vai acontecer com você, mas quando você pisar, você vai ser tomado pelo Espírito Santo lá na rua. Quando você pisar na porta da igreja, você vai falar, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Você vai ficar surpreendido com o que vai acontecer na sua vida. Quantidade de cura que Deus vai derramar. Porque o Espírito Santo de Deus cura. Testemunhos vão vir de uma forma muito especial. Nós não estamos precisando de falácias, nós estamos precisando de busca. Sabe por que muitos estão sofrendo? Porque estão deixando de buscar. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Buscai. Essa terra, esse lugar, essas cadeiras, esse púlpito, eu já vejo a atmosfera espiritual de uma forma tão grande nessas paredes. Eu entrei esses dias nessa igreja e eu vi algo extraordinário. Parece que eu vi as paredes se mexendo. Eu falei, eu acho que eu estou ficando doido. Me ajoelhei aqui na frente, eu falei, eu acho que é diabetes que está descendo agora nesse momento. Eu me ajoelhei e falei, diabetes sai, diabetes sai, diabetes sai. E quando eu levantei minha cabeça, eu falei, continua a mesma coisa. Eu corri em casa, fui medir 115. Opa, tudo sob controle. Concorda? Eu falei, vou voltar lá. Concorda? Coração tranquilo, pressão 12/8, diabetes controlada, tem alguma coisa de estranho. E como eu tenho trabalhado sozinho nessa igreja, na segunda, na quarta e na sexta-feira, eu entro aqui só. Aí eu falei assim, Jorge, não vou na segunda, vou na terça. Aí quando eu entrei na terça-feira aqui, a menina estava limpando, tudo normal. Eu falei, tem alguma coisa de errado, é comigo, né? Aí eu voltei na quarta. Quando eu pisei ali, aí eu falei, pô, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou no meu coração, fique tranquilo, eu estou preparando o ambiente. O ambiente está sendo preparado, meu irmão. Olha o que eu estou te dizendo, se prepara para dias que Deus vai te surpreender de uma tal forma. Você vai ver coisas acontecendo na tua casa, vai ver seu pai sendo transformado pelo Espírito Santo, sua mãe, pessoas, você não vai acreditar, tu vai, que isso, o que está acontecendo? É o Espírito Santo, aquele que você tem buscado. Isso, aquele que você tem buscado, ele está aqui nesta noite. Amém? Amém mesmo? Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.
beijo no seu irmão e diga assim, ó, poder secreto. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Vá em paz.